Sem dúvida nenhuma, a igreja vive um dos momentos mais difíceis em toda a sua história. Isso acontece pela baixa qualidade dos seus líderes. Quando olhamos um pouquinho da história da igreja, nós vamos ver muitos problemas acontecendo. A igreja, quando ela vai crescendo, as pessoas começam a perder a essência e começam a buscar dinheiro, cargo, o pecado começa a entrar dentro da igreja, muitas reformas acontecem, o próprio Martinho Lutero traz a reforma protestante, depois nós vemos ali, após o avivamento da Rua Azusa, o movimento pentecostal crescendo e avançando. E isso é muito interessante quando nós vemos essa história. Durante muitos momentos, a santidade faz parte da igreja, Deus vai lá e reforma coisas, mas nos dias atuais, nós vemos um grande crescimento de número de pessoas, mas nós vemos uma diminuição na qualidade dos seus ministros. E exatamente esse problema que aqui em 1 Timóteo 3, Paulo já estava enfrentando, e ele estava orientando Timóteo. Por quê? Para ser um ministro não pode viver de qualquer jeito. Nós, como líderes, precisamos ter uma vida ilibada, precisamos viver de uma forma a sermos exemplos para as outras pessoas. Se todos os líderes tivessem um rigor um pouco melhor para levantar outras pessoas, infelizmente alguns hoje até se auto-intitulam, nós não teríamos tanta besteira na internet, não teríamos tanto estelionato quanto pessoas o tempo todo tirando dinheiro dos outros para gastar com coisas que são fúteis, não vivendo um evangelho de verdade. De fato, gente, vamos orar, mas mais do que isso, vamos viver um cristianismo de verdade, porque quando a luz brilhar, vai ficar claro aqueles que andam em trevas. Infelizmente, muitos artistas têm se levantado, pregado verdades que nunca abriram a Bíblia para ler e por isso têm tornado cristãos cada vez mais mundanos, aceitando todas as coisas, o divórcio nas igrejas tem crescido e a prática de outros pecados tem se tornado comum. Vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Paulo vai repreender, Paulo vai orientar em 1 Timóteo capítulo de número 3, que é por onde a gente começa a leitura de hoje. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho e bora todo mundo deixar o like para eu saber que você está assistindo mesmo de verdade. Bora lá então? 1 Timóteo 3:1 ele diz assim: essa é uma afirmação digna de confiança. Se alguém deseja ser um bispo, algumas traduções traz a palavra episcopado, ou se alguém deseja servir ao Senhor, e eu falo que essas qualificações não devem ser apenas características de ministros, devem ser características de todo cristão, tá bom? E ele diz, se alguém afirma, não é, oxa, se essa é uma afirmação digna de confiança, se alguém deseja ser bispo, deseja uma tarefa honrosa. Portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente, ter uma boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto para ensinar, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico, desapegado do dinheiro, deve liderar bem sua própria casa e ter filhos que o respeitem e também o obedeçam. Pois se o homem não é capaz de liderar a própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. Além disso, os de fora devem falar muito bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos devem ser respeitáveis e ter integridade. Não devem beber vinho em excesso, nem devem se deixar conduzir pela ganância. Devem ser comprometidos com o segredo da fé e viver com a consciência limpa. Antes de serem nomeados diáconos, é necessário que se faça uma avaliação cuidadosa. Se forem aprovados, então devem exercer a função de diáconos. De igual modo, as mulheres devem ser respeitáveis e não caluniar ninguém. Devem ter autocontrole e ser fiéis em tudo que fazem. O diácono deve ser marido de uma só mulher e liderar bem os seus filhos e sua casa. Aqueles que exercem bem a função de diácono serão recompensados com o respeito de outros e terão cada vez mais convicção da sua fé em Jesus Cristo. Verso 14. Embora espero vê-lo em breve, escreva essas coisas para que, se eu demorar, você saiba como as pessoas devem se comportar na casa de Deus. Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade. E sem dúvida esse é o grande segredo da nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito e visto por anjos, anunciado entre as nações, crido no mundo e levantado para o céu em glória. Não sei se você lembra daquela música que falava: manifestado em carne, justificado em espírito, visto por anjos, pregado aos gentios, visto no mundo e recebido na glória.
Você lembra dessa música aí? Lembra? Das antigas, hein, meu? Essa é a raiz, hein? Então a gente termina aqui, 1 Timóteo 3. Gente, se eu pudesse, eu lia inteirinho. Eu amo 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. São livros que falam muito ao meu coração e eu vejo livros com a necessidade mesmo de serem lidos. Então, para ser ministro, para servir ao Senhor, para ser crente, você não pode viver de qualquer jeito. Pastor, mas que coisa chata. Não, isso é muito legal, porque quando você muda de fato as áreas da sua vida, você agora vai colher de bênçãos da sua família, você vai perceber que o seu casamento muda, a relação com seus filhos muda, uma vida acima da média é resultado das suas escolhas de transformação. Bora lá então, Isaías agora 36 e 37, e ele diz assim, ó. Agora vamos falar um pouquinho aqui da Síria e de Judá. Ele diz, ó, no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então o rei da Síria enviou Laques, seu comandante-chefe, junto com um grande exército para confrontarem o rei Ezequias em Jerusalém. Os assírios se posicionaram perto do aqueduto que abastece o tanque superior, perto do caminho para o campo onde se lavava a roupa. Estes são os oficiais que saíram ao encontro deles. Vixe, olha os nomes agora. Eliaquim, filho de Uquias, administrador do palácio, Sebiná, secretário da corte, Joá, filho de Asaf, historiador do reino. O porta-voz do rei assírio mandou uma mensagem, não é, até Ezequias. Assim diz o grande rei da Síria: em que você confia que lhe dá tanta segurança? Pensa que meras palavras podem substituir experiência e força militar? Com quem você conta para se rebelar contra mim? Com o Egito? Se você se apoiar no Egito, ele será como um junco que se quebra sobre o seu peso e perfura sua mão. O faraó, o rei do Egito, não é digno de nenhuma confiança. Talvez vocês digam, confiamos no Senhor nosso Deus, mas não foi a ele que Ezequias insultou. Ezequias não destituiu seus santuários e altares e os obrigou até de Judá e Jerusalém a adorar somente no altar em Jerusalém? Vou lhes dizer uma coisa, façam um acordo com meu senhor, o rei da Síria, e eu lhes darei 10.000 cavalos, se forem capazes de encontrar homens em número suficiente para montá-los. Com seu exército minúsculo, como podem pensar em desafiar o contingente mais fraco do meu exército, mesmo com a ajuda dos carros e dos cavalos do Egito? Além disso, imaginam que vamos invadir a sua terra sem alguma direção? Foi o próprio Senhor que nos disse, ataquem essa terra e destruam. Então Eliaquim, Sebiná e Joá disseram ao porta-voz, por favor, fale conosco em aramaico, pois não entendemos bem essa língua. Não fale em hebraico, pois o povo sobre o muro os ouvirá. O porta-voz, no entanto, respondeu, vocês pensam que o meu senhor ouviu essa mensagem apenas para vocês e para o seu senhor? Ele quer que todo o povo ouça, pois quando cercarmos essa cidade, eles sofrerão junto com vocês. Ficarão tão famintos e sedentos que comerão as próprias fezes e beberão a própria urina. Então o porta-voz se levantou e gritou em hebraico, ouçam essa mensagem do grande rei da Síria. Assim diz o rei, não deixem que Ezequias os engane, ele jamais será capaz de livrá-los. Não deixe que ele os convença a confiar, dizendo, certamente o Senhor nos livrará e a cidade jamais cairá na mão do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Essas são as condições que o rei da Síria lhes oferece. Façam pazes comigo, abram as portas e saiam. Então cada um de vocês continuará a comer de sua própria videira, de sua própria figueira e a beber do seu próprio poço. Depois providenciarei que sejam levados para outra terra como essa, uma terra com cereais e vinho novo, com pão e vinhedos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo, o Senhor nos livrará. Acaso os deuses de alguma outra nação livraram o seu povo do rei da Síria? O que aconteceu com os deuses de Ramate e Arpade? E quanto aos deuses de Serfavaim, acaso o Deus de Samaria pôde livrá-lo? Qual dos deuses de qualquer nação foi capaz de livrar o seu povo do meu poder? O que faz pensar que o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo permaneceu em silêncio e não disse uma palavra sequer, pois Ezequias havia ordenado, não lhes respondam. Então Eliaquim, filho de Uquias, administrador do palácio, Sebiná, secretário da corte, e Joá, filho de Asaf, historiador do reino, voltaram até Ezequias e rasgaram suas roupas e foram contar ao rei o que o porta-voz tinha dito. Capítulo 37, verso 1. Ele diz, quando o rei Ezequias ouviu esse relato, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o administrador do palácio, Sebna, o secretário da corte, e os principais sacerdotes, todos vestidos de panos de saco, até o profeta Isaías, filho de Amós. E eles então lhes disseram, assim diz o rei Ezequias, hoje, um dia de angústia, insulto e humilhação. É quando a criança está prestes a nascer, mas a mãe não tem força para dar à luz. Contudo, talvez o Senhor, seu Deus, tenha ouvido o porta-voz que o rei da Síria enviou para desafiar o Deus vivo e o castigue por suas palavras. Por favor, ore por nós, nós que restamos. Depois que os oficiais do rei de Ezequias transmitiram essa mensagem ao profeta Isaías, ele então respondeu, digam ao rei que assim diz o Senhor,
Não se assuste com os insultos que os mensageiros do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu mesmo agirei contra o rei da Síria e ele receberá notícias que o farão voltar para sua terra. Ali providenciarei que ele seja morto à sua própria espada. Enquanto isso, o porta-voz partiu de Jerusalém e foi consultar o rei da Síria, pois tinha sido informado de que o rei havia deixado Laques e estava atacando Líbina. Logo depois que o rei Senaqueribe recebeu a notícia de que Tiraca, rei da Etiópia, havia caído com seu exército para lutar contra ele, então enviou seus homens de volta a Ezequias em Jerusalém com a seguinte mensagem. Essa é uma mensagem de Ezequias, rei de Judá. Não deixe que seu Deus, em quem você confia, o engane com a promessa de que Jerusalém não será conquistada pelo rei da Síria. Você sabe muito bem que os reis da Síria fizeram por onde passaram. Destruíram completamente tudo onde atravessavam. Quem é que pode escapar disso? Acaso os deuses de outras nações como Gozã, Harã, Razef e o povo de Éden estavam em Tecelar, pôde ser livre? Meus antecessores destruíram todos eles. O que aconteceu com o rei de Amate ao rei de Arpade? O que aconteceu com os reis de Serfavaim, de Rena e de Iva? Depois que Ezequias recebeu uma carta dos mensageiros e a leu, subiu ao templo do Senhor e a estendeu diante dele. Então Ezequias fez essa oração na presença do Senhor. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado entre os querubins. Só tu és Deus de todos os reinos da terra. Sim, tu criaste os céus e a terra. Inclina, pois, os seus ouvidos ao Senhor agora e nos ouve. Abre os teus olhos ao Senhor e vê. Ouve as palavras com as quais Senaqueribe desafia o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria destruíram todas as nações. Lançaram os seus deuses nessas nações do fogo e os queimaram. É claro que os assírios conseguiram destruí-los. Não eram deuses de verdade, mas apenas ídolos de madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, o Senhor nosso Deus salva-nos do poder desse rei. Então todos os reinos da terra saberão que só tu é o Senhor. Verso 21. Então Isaías, filho de Amós, enviou essa mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que você orou a mim a respeito de Senaqueribe, o rei da Síria, o Senhor proferiu essa palavra contra ele. A filha virgem de Sião, ó, despreza, ri. A filha de Jerusalém balança a cabeça com desdém enquanto você foge. A quem você desafiou e zombou? Contra quem levantou sua voz? Para quem olhou com arrogância? Para Israel. Por meio de seus mensageiros desafiou o Senhor e disse: com meus numerosos carros de guerra conquistei montes mais elevados, sim, os picos mais remotos do Líbano. Cortei os cedros mais altos e seus melhores ciprestes. Cheguei às suas maiores alturas. Explorei suas florestas mais densas. Cavei poços de muitas terras estrangeiras e me refresquei com sua água. Com sola do meu pé saqueei todos os rios do Egito. Mas se você não sabe, eu decidi tudo isso há muito tempo. Planejei essas coisas no passado distante e agora as realizo. Planejei que você transformaria cidades fortificadas em montes de escombros. Por isso, seus habitantes perderam força e ficaram assustados e envergonhados. São frágeis como a relva, indefesos como um broto verde e tenro. São como o capim que surge no telhado, queimado antes de crescer. Mas eu conheço bem, sei onde está e sei de suas indas e vindas. Sei como se enfureceu contra mim e por causa da sua raiva contra mim, e também da sua arrogância, que eu mesmo ouvi. Agora colocarei minha argola em seu nariz e meu freio em sua boca. Eu farei voltar pelo mesmo caminho por onde veio. Então Isaías disse a Ezequias: essa é a prova de que minhas palavras são verdadeiras. Nesse ano vocês comerão somente o que crescer por si, e no ano seguinte o que brotar. Você lembra que a gente já leu isso? Né? Essa história aqui ela já aconteceu em outro livro e agora a gente está vendo ela de novo. E diz: mas o terceiro ano semeiam e colham, cuidem de suas videiras como um dos frutos. Vocês que restarem em Judá, os que escaparem da destruição, lançarão raízes em seu próprio solo. Crescerão e darão frutos, pois um remanescente do meu povo sairá de Jerusalém. Um grupo de sobreviventes partirá do monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. E assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: seus exércitos não entrarão em Jerusalém, nem dispararão contra ela uma só flecha. Não marcharão com escudos fora dos seus portões, nem construirão rampas de terra contra os seus muros. O rei voltará à terra dele pelo mesmo caminho por onde veio, e não entrará na cidade, diz o Senhor, por minha própria honra e por causa do meu servo Davi. Defenderei essa cidade e a libertarei. Naquela noite o anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185.000 soldados. Nossa, misericórdia, né? Muita gente, né? 185.000 soldados. Quando os sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu para sua terra. Voltou para Nínive e ali ficou. E certo dia, enquanto ele adorava no templo o seu deus Nisrote, seus filhos Adramaleque e Sarezer os mataram à espada e fugiram para a terra de Arate. E outro filho, Esarhadon, se tornou seu sucessor na Síria. Então, olha aí, o que Deus falou aconteceu, né? A pessoa foi lá, fez o que era errado e aí
colheu daquilo que plantou. Bora lá então. Salmos para a gente finalizar, né, a nossa leitura de hoje. Salmo 119, né, a gente vai ler agora do 97 ao 120. Bora lá então, né, Salmos 119, 97. Ele diz assim, ó: Como eu amo a sua lei, penso nela todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar nos teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às suas ordens. Recuso-me a andar com um caminho mau, a fim de obedecer a sua palavra. Não me afastei dos teus estatutos, pois tu me ensinaste muito bem. Como são doces as suas palavras, elas são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio o caminho do falso. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e agora volto a prometer. Obedecerei os teus justos estatutos. Sofri muito, ó Senhor. Restaura a minha vida como prometeste. Senhor, aceita minha oferta e louvor. Ensina-me os teus estatutos. Minha vida está sempre por um fio, mas não me esquecerei da sua lei. Os perversos me prepararam armadilhas, mas não me desviei das suas ordens. Teus preceitos são meu tesouro permanente. São o prazer do meu coração. Estou decidida a cumprir os teus estatutos para sempre, até o fim. Odeio pessoas inconstantes, mas amo a sua lei. Tu és meu refúgio e meu escudo. Tua palavra é minha esperança. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal, pois obedecerei os teus mandamentos do meu Deus. Sustenta-me como prometeste, Senhor, para que eu viva. Não permita que minha esperança seja frustrada. Sustenta-me e agora serei salvo. Então meditarei continuamente nos seus decretos. Rejeitaste, porém, todos que se afastam dos seus decretos, os que só enganam a si mesmo. Removes os ímpios da terra como uma coisa desprezível. Por isso, eu amo tanto os teus preceitos. Estremeço de medo diante de ti, tenho temor reverente aos teus estatutos. Então, olha que coisa legal, mais uma vez ele falando sobre a importância, sobre o prazer de estar meditando nas coisas do Senhor, na lei e nos estatutos dele. E aí, o que é que mais chamou a sua atenção hoje? Salmos, Isaías ou 1 Timóteo 3? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu oro mesmo para que o Senhor continue a falar ao nosso coração e assim nós venhamos crescer, avançar, produzir uma vida de grandes frutos e assim mudar a história de pessoas. Nos ajude mesmo, Pai, a viver a vida irrepreensível que nós lemos em 1 Timóteo 3. Queremos ser exemplo para as pessoas, não queremos ser pedra de tropeço. Nos ajuda a fazer escolhas melhores na nossa família, no nosso trabalho, que tudo que fizemos possa prosperar e dar certo, para que o teu santo nome seja exaltado. Pai, no nome de Jesus, amém. Amém, gente? Viva uma vida irrepreensível, agrade ao Senhor e tudo vai dar certo. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, manda ele também para uma pessoa que você ama aí e segue no Instagram, não esquece, o Leandro Machado. E até amanhã no nosso próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.